Meus queridos, nós que aqui ficamos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, ou livro das Gênesis, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Nós vamos nos atentar do verso 8 até o verso de número 15. Gênesis, capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Todos juntos, verso 15, mais uma vez, vamos lá? 1, 2, foi. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra e pedimos a Ti, Deus, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que durante a exposição da mesma, ó Pai, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nos conduza. É o que nós pedimos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, queridos, na continuidade da nossa série do mês de agosto. E o título da série, a pergunta para nós durante essa série é: qual o motivo da missão? Essa é a pergunta que nós estamos tentando entender e responder durante esse mês. Semana passada nós percebemos que o motivo da missão é porque nós cremos que a palavra do Senhor, ela de fato é poderosa. Nós cremos sim que o evangelho do Senhor é poderoso. Nós cremos sim que o evangelho de Deus, ele salva. Nós cremos na suficiência das Escrituras. Por isso nós pregamos a palavra do Senhor. Por isso nós declaramos o evangelho. Por isso nós proclamamos o evangelho. Porque nós cremos nisso. Hoje nós iremos perceber que a missão do Senhor, ela precisa ser uma prática da igreja. Há motivos para que a igreja se empenhe em missão, porque nós temos uma grande responsabilidade dada por Deus. Uma grande responsabilidade. O Senhor Deus, ao nos criar, Ele nos dá grandes responsabilidades. E por isso a igreja precisa se empenhar em missões. Por isso a igreja precisa entender a missão de Deus e como agentes dentro dessa missão de Deus, se empenhar em cumprir e em, de fato, conduzir esse evangelho nessa missão de Deus. Como eu disse, talvez esta série de agosto seria uma continuidade da nossa série de agosto do ano passado, onde nós percebemos qual é a missão de Deus. Entender que a missão de Deus é conduzir toda língua, povo e nação ao culto a Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Então, entendendo que há essa missão de Deus, qual é o motivo? Para mim e para você, como igreja, em nos empenharmos e nos engajarmos na missão do nosso Deus. Então, porque nós cremos na suficiência da palavra, e também porque nós temos, da parte de Deus, uma grande responsabilidade. E o texto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão essa noite é esse que nós acabamos de ler.
Nada melhor do que entender a nossa responsabilidade quando nós voltamos para o princípio de todas as coisas. Quando nós retornamos lá para o Éden, o local inicial desse grande palco criado por Deus, onde a grande estrela desse palco, a glória do Senhor, começa a ser manifestada. Como é bom nós podemos olhar para o princípio de todas as coisas e ver o Senhor, o Criador de todas as coisas, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, manifestando a sua santa, eterna presença. Quando nós lemos esse texto, eu não sei você, mas eu tenho uma imaginação que por vezes é difícil de se segurar. A minha imaginação, às vezes, ela vai longe. Quando leio algumas coisas, quando leio relatos, quando leio livros, palavras como essa, a minha imaginação, ela às vezes é difícil de se conter. Eu vou longe imaginando coisas, pensando em algumas situações. E quando leio textos como este, a minha mente, ela tenta dar cor, ela tenta dar cheiro, ela tenta dar sons para as palavras que eu leio, para aquilo que salta aos meus olhos através das Escrituras. E principalmente quando nós lemos algo que, pelo menos para mim, não sei para você, parece ser algo que está muito distante da gente, muito longe da gente. Quando nós tentamos imaginar uma realidade que está distante da realidade que eu e você vivemos, completamente distante, porque eu e você já estamos habituados com um mundo caído. Eu e você já estamos habituados com um mundo que foi contaminado pelo pecado. Agora tenta imaginar esse nosso mundo sem toda essa corrupção, sem toda essa contaminação feita pelo pecado. Não sei a sua, mas a minha mente ela vai longe, tentando imaginar a perfeição de todas as coisas dessa terra criada por Deus lá no princípio. São duas palavras que o texto inicia aqui, que trazem para nós esta possibilidade de imaginação fértil, que é a palavra jardim e a palavra Éden. São daquelas que, por vezes, nós nos perdemos em tentar pensar e imaginar o que era isso, o que era essa perfeição feita por Deus, o que os nossos antepassados, no caso Adão e Eva, puderam desfrutar. Nós não sabemos por quanto tempo, mas desfrutaram desse local perfeito, criado pelo nosso Senhor. Como deveria ser a vida nesse local? Você já se perguntou isso? Como deveria ser a vida de Adão e Eva nesse local perfeito? Ou como era este local perfeito? Você já se imaginou? Você já se perguntou como era o Éden? Eu, por vezes, me perguntava se Adão corria mais rápido do que nós conseguimos correr hoje. Se Adão era mais inteligente do que nós somos hoje. Com toda essa inteligência, apesar da limitação do pecado, criamos tantas coisas surpreendentes. Imagina a inteligência de um homem ao qual a sua mente não havia sido ainda tocada pelos danos da queda e do pecado. A nossa mente vai longe. A nossa imaginação ela vai longe. Pensamos em algo que, como eu disse, parece muito distante de nós. Há algumas pessoas que vão achar que o Éden era um local de um faz-nada. Adão ficava lá sentadinho numa rede, tomando água de coco, desfrutando de sombra, água fresca, rios ali caudalosos por perto, um jardim maravilhoso, passarinhos cantando o tempo inteiro, uma eterna paz. Com a sua esposa, a alegria de não ter sogra. Às vezes a gente fica se imaginando como seria a vida desse homem. Deveria ser muito bom, né, Toninho? Às vezes a gente se perde em tentar lembrar ou tentar criar como seria a vida nesse jardim feito por Deus. O que seria o Éden para você? Tente criar para você o paraíso perfeito, como ele seria. Como seria esse Éden, num local que você entende como sendo um grande local de descanso. Queridos, deixando um pouquinho as nossas viagens e especulações de lado aqui agora nesse momento, você já percebeu que
todos nós, eu e você, nós temos uma grande busca por um lugar de descanso. Todos nós. É bem provável que a essa altura do ano, nós já estamos chegando perto do mês de agosto, passamos aí já da metade do nosso ano, então é bem provável que você já está planejando no mês de dezembro, ou quem sabe janeiro, procurar um sítio. Um lugar onde você não vai fazer nada. Seu trabalho vai ser acordar, comer e deitar de novo. É bem provável que esse seja o seu sonho para o mês de dezembro. E talvez seja o seu sonho que você não vai conseguir, porque você vai precisar trabalhar nesse mês. Talvez você esteja já planejando uma praia, um local para você descansar, um local para você poder usufruir. Um lugar de descanso, um lugar de refúgio, depois desse um ano de trabalho. Você sair daquela fazenda, deitar ali na porta, num banquinho de madeira, tomando um cafezinho quentinho, nesse frio, né? A gente já pensa em algo quente. Aquela brisa suave, passarinhos cantando. Como seria bom um local desse? De descanso, um local de refúgio, para nós nos deliciarmos e poder ficar ali aquietados. Ou quem sabe, numa praia, ouvindo aquele vai e vem das ondas, descansando ali naquela areia branca. Isso é algo que está enraizado nos nossos corações. Todo homem busca para ele um local de descanso. Todo homem. E isso há uma explicação. E o pregador, ele nos diz qual é essa explicação. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 11, até o verso de número 13. Salomão nos diz o motivo pelo qual eu e você ansiamos por um local de descanso. Veja o que ele nos diz aqui o texto. Eclesiastes 3, verso 11, verso 13. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Diz o texto, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Percebo que Salomão, o pregador, ele diz aqui no nosso texto, há em nossos corações um anseio por esse lugar. Deus colocou a eternidade, esse jardim criado por Ele, em nossos corações. E há no homem esse anseio por descansar, por desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Há no homem. Então nós vivemos em uma busca por descanso. Nós vivemos em uma busca por um refúgio, por um local onde eu e você venhamos descansar. Porém, o máximo que a gente vai conseguir aqui, talvez seja fazenda, talvez seja praia, talvez seja o seu quarto, debaixo das cobertas, vendo Netflix. É o máximo que nós iremos conseguir nos proporcionar enquanto nós estamos aqui, mas há no nosso coração esta busca por um lugar de paz, por um lugar de descanso para o nosso corpo. Há sempre uma busca. Há também essa estranheza no nosso coração, de que nós estamos num lugar ofensivo a nós. Há essa estranheza no nosso coração, de que nós estamos num lugar onde nada funciona, por isso nós queremos um lugar funcional, nós queremos um lugar de paz, nós queremos um lugar de refúgio. Todos nós queremos. Todos nós ansiamos por isso. C.S. Lewis, parafraseando o que Salomão disse aqui no nosso texto, ele diz algo interessante. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, C.S. Lewis diz, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Porque nada satisfaz. Nada satisfaz. É uma busca incessante. Então a conclusão é, eu não fui feito para este mundo.
Então essa estranheza é que em nosso coração encontra-se vestígios, como Salomão disse, vestígios desse jardim de Deus, vestígios do Éden, da eternidade, que estão enraizados no nosso coração. E nada nesse mundo caído irá sanar a nossa busca por descanso. Nada nesse mundo caído irá sanar a nossa busca por paz, a nossa busca por refúgio. Talvez por alguns dias. Só por alguns dias. E esta é uma angústia, queridos, que a humanidade enfrenta. Esta é uma angústia que nós, homens, enfrentamos. É uma angústia, uma inadequação persistente. Fomos criados para esse jardim de Deus. Porém, devido ao pecado, o homem foi expulso desse jardim. Porém, devido ao pecado, o jardim ele se encontra fechado. Mas ainda há no nosso coração um anseio por ele. Ainda há no nosso coração algo que grita, querendo retornar a esse jardim. Deus colocou em nosso coração. Então, enquanto nós estamos aqui, há trabalho a ser feito. E vivemos aqui, enquanto o nosso Deus, Ele nos reconduz agora a um novo jardim que Ele está preparando. E o nosso texto, ele nos mostra isso. Há trabalho, há serviço enquanto nós estamos aqui ainda. Perceba que do verso 8 a 9, o nosso texto nos mostra que há um habitat perfeito. Verso 8 até o verso de número 9. Veja o que o texto diz. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto se inicia, então, mostrando que Deus fez algo perfeito. Totalmente perfeito. Perceba, vivemos em um local que é perfeitamente adequado para a existência humana. Eu e você estamos numa terra perfeita. Tudo aqui é perfeito para que eu e você vivamos aqui. O clima, as estações, tudo à nossa volta, o próprio Deus, Ele formou todas estas coisas como algo da sua própria providência, para que eu e você, e para que o homem viva, a sua criação viva nesse mundo. O Dr. Heber Carlos de Campos, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: a primeira grande providência governativa de Deus foi plantar um jardim, para depois colocar o homem no jardim. Deus primeiro organizou o habitat desse homem. Estações, clima, para que você e eu, humanos, vivêssemos e espalhássemos então nesse jardim a sua glória. Mas primeiro, Deus providenciou todas as coisas. Deus não era obrigado a fazer nada disso, queridos. Nada disso. Se o nosso Deus quisesse criar um grande deserto e nos colocar nesse grande deserto, Ele poderia. Mas Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um jardim perfeito. E colocou nesse jardim o homem. Fez cores, cheiros, sabores, e nos colocou ali. Um mundo perfeito para que nós vivêssemos para a sua glória. Então o texto nos começa com esse entendimento. Há um habitat perfeito. Perfeito. E o texto continua, que vai do verso 10 até o verso 14. Esse habitat perfeito também é um habitat rico, cheio de riquezas. Nessa região chamada Éden, entenda que por enquanto o jardim não era o jardim do Éden, ele vai ganhar essa nomenclatura posteriormente, mas era o jardim no Éden. Então o que nos dá a entender que era uma grande região. Uma região, Éden, ao qual dentro dessa região, Deus então planta, coloca um jardim.
Deus plantou esse jardim, um lugar que de forma espetacular, como diz aqui o contexto anterior, uma nuvem irrigava toda a terra. Nós não sabemos como isso acontecia, mas era uma irrigação que já acontecia de forma espetacular, de forma perfeita, mas não havia ainda um homem para cuidar daquela terra. Não havia um homem ainda para lavrar aquela terra. Um lugar lindo. Muitos tentam descobrir aonde é esse tal jardim. Olham para os rios, tentam procurar nos mapas. Deve ser na região da Mesopotâmia. Deve ser na região tal. Mas a resposta que nós temos é que nós não sabemos aonde é esse Éden. Nós não sabemos. Porque sabemos que na história nomes mudam. Nomes antigos entram em desuso e depois são retomados e dados a outros locais esses mesmos nomes. Nós não sabemos aonde é, mas sabemos que é um local perfeito. Na verdade, aonde foi esse jardim não nos interessa. Não nos interessa aqui saber. O importante é entender que Deus fez um local rico. O importante é entender que Deus fez um local perfeito, cheio de riquezas. É isso que deve encher os nossos olhos. O nosso Deus, Ele criou um lugar lindo, cheio de vida, cheio de riquezas, com água em abundância, para fazer deste local o habitat inicial da sua grande obra-prima, o homem. Esse é o jardim de Deus. Esse é o Éden. Queridos, pense nos locais lindos que você já viu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar locais lindos, de locais maravilhosos. Não sei se você talvez já teve a oportunidade de ver, quem sabe por vídeos e fotos, os lagos noruegueses. São lindos. Nunca estive lá, mas os vídeos são bonitos. Não sei se você já teve essa oportunidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ver os Alpes suíços. Sua irmã Júlia teve oportunidade recentemente. É bonito demais, hein, Júlia? Eu só vi por foto também. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas nós ficamos maravilhados com tantas belezas. As praias do Nordeste brasileiro, como são lindas. Como são lindas. Mas pense algo, seus olhos só têm contemplado até esse momento belezas naturais tocadas pelo pecado. Belezas naturais que foram corrompidas pelo pecado. Imagina como eram esses rios, onde o pecado ainda não tinha colocado o seu dedo, onde a corrupção ainda não havia contaminado. Nós estamos falando aqui de uma beleza que nunca viu e não tinha sofrido ainda os danos da queda. Esse era o jardim de Deus. Esse era o Éden. A Septuaginta, traduzindo esse texto, a Septuaginta é uma tradução antiga, que remete ao século 3 e século 2 antes de Cristo. E a Septuaginta, ela pegou o Antigo Testamento em hebraico e traduziu para a língua grega. E quando a Septuaginta, ela chegou nessa palavrinha, jardim, ela traduziu essa palavra com o termo paradeison, que no nosso português ficou conhecido como paraíso. Eu acho que não tem uma palavra melhor para descrever o que deveria ser esse local. Um verdadeiro paraíso. Não tem palavra melhor. A ideia desse termo no original grego é que é a expressão maior da beleza da criação divina. Esse termo, em língua grega, quer dizer justamente isso. Se existe uma expressão para mensurar a beleza da criação divina, essa expressão no grego era paradeison. E foi assim que foi traduzido a palavra jardim na Septuaginta. Um habitat perfeito para esse homem, mas também um habitat cheio de riquezas, um habitat cheio de belezas. E o texto continua no verso de número 15, o último verso do nosso texto, que é o habitat e o seu habitante. O texto vai dizer, no verso 15, inicia com Deus colocando então, neste lugar lindo, neste lugar belo, o homem. Colocou Deus então, o homem, nesse jardim.
Gostaria de chamar a sua atenção para esse verbo colocou. Esse verbo no seu original, ele quer dizer descansar. Se você tem acesso a um dicionário bíblico, você vai ver que esse verbo no hebraico, ele quer dizer descansar. Imagine uma mãe embalando o seu bebê, e ela chega perto do berço e ela descansa então o seu bebê ali naquele berço. A ideia é justamente essa. Deus descansou o homem no seu jardim. Deus descansou o homem no Éden. Colocou o homem, então, para descansar nesse habitat. O Éden, o jardim de Deus, ao 7º dia, Deus, então, após colocar o homem nesse jardim, ele descansa. Ali era onde o homem descansava na presença de Deus, no 7º dia. Mas ali também era onde o homem, nos 6 dias restantes, trabalhava e servia também diante de Deus. O jardim de Deus era também um local de trabalho e de serviço. Como representantes de Deus no mundo, o homem deve trabalhar, proteger e descansar diante do Senhor. Veja o que o texto diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o descansou no jardim do Éden, para que esse homem trabalhasse diante do Senhor. A Bíblia sempre tratou o trabalho como uma bênção. Sempre tratou. O pecado transformou o trabalho num peso. Mas o trabalho é uma bênção. E o homem foi colocado nesse jardim para trabalhar, para servir ao Senhor com o seu trabalho. O homem deveria proteger, ele deveria cuidar, como imagem de Deus, esta é a função do homem, dominar, sujeitar, cuidar, como uma espécie de subregente do Senhor, ali naquele jardim. Esta era a grande responsabilidade, proclamando a glória de Deus, espalhando por aquele local a vida, por toda a terra, para a glória do Senhor. A ideia de cultivar no original traz a ideia de servir. Nós não cultivamos de forma explorativa, é o que o texto nos ensina, mas cultivamos pelo serviço, como servos, guardamos, defendemos aquilo que Deus criou. Então perceba, o nosso texto ele nos apresenta o habitat perfeito. O nosso texto ele nos apresenta um habitat rico, belo. E o nosso texto nos apresenta o habitante desse habitat de Deus. Mas qual é o motivo da missão olhando para esse texto? Aliás, essa é a pergunta para nós hoje. Esse é o tema. Por que há necessidade de se propagar a palavra de Deus? E o que esse texto tem a ver com tudo? Eu gostaria de trazer 2 aplicações para nós, diante do que nós aprendemos à luz desse texto. Talvez você se pergunta, o que tudo isso tem a ver comigo hoje? O que entender este início de história, esse início de caminhada, tem a ver comigo hoje aqui? Nós percebemos então que há 2 grandes razões para o qual eu e você precisamos nos engajar em missões, nessa missão de Deus. Primeiro, porque o homem ele foi colocado no mundo para cultivar esse mundo. É o primeiro grande motivo que o texto nos apresenta. O verso 15 nos mostra essa verdade. Deus colocou o homem nesse jardim para cultivar. As ordens de Deus foram muito claras. Cuide da minha criação. Nomeie, cultive, encha a terra, sujeite-a. São as ordens que Deus expressa, passa adiante para Adão naquele momento. Deus chamou o homem para vasculhar a sua criação, cuidar da sua criação e glorificar o nome do Senhor enquanto Ele faz isso. A questão é que nós nos esquecemos desse chamado que nós temos. Nós nos esquecemos da nossa função como
profetas, como cuidadores, regentes. Adão foi colocado ali com 2 ofícios: o ofício de rei e o ofício profético naquele jardim. Regendo todas as coisas ali, cuidando de todas as coisas. Como alguém que cuida, como alguém que sustenta. Deveria reconhecer que há um rei supremo por trás de todas as coisas. E nós também precisamos nos lembrar que há um Deus supremo sobre todas as coisas. E eu e você temos a responsabilidade de sair proclamando isso para todas as pessoas. O homem foi chamado para reger esse mundo. O homem foi chamado para cultivar esse mundo. E como eu disse, cultivar é servir. Regência nos nossos dias, ser rei, governador, cuidar das coisas nos nossos dias, tomou o significado de exploração. De reger por meio de forças, de reger por meio de forças políticas, forças militares, forças opressoras. Regência tomou esse tipo de significado nos nossos dias. Mas ao exemplo de Cristo, que nós percebemos é que o governo é por meio do serviço. Foi assim que Cristo fez. Governamos por meio do serviço. Conquistamos não por meio de força, mas por servir. Assim é a regência ao qual Deus nos chama. Fazemos missão porque nós fomos chamados para sermos reis e profetas nesse mundo de Deus. A governarmos como Deus quer que nós venhamos governar. A reger as coisas como Cristo rege as coisas. Aqui está incluso tudo, queridos, nesse nosso cuidado. Tudo. Aqui está incluso todo o nosso cuidado com as coisas do nosso Deus. E é importante ressaltar essas verdades, porque às vezes nós deixamos assuntos de lado, que são muito importantes para nós. Eu gostaria de tocar pelo menos em 2 assuntos desses, que são muito importantes para nós. Por exemplo, às vezes nós não conversamos muito e não entendemos muito, ou não falamos muito sobre questões ambientais, e que são importantes. Nós, como reis, sub-regentes de Deus, é importante nós entendermos as nossas responsabilidades. Eu e você temos os motivos verdadeiros para lutar por isso. Porque é a nossa responsabilidade. Eu e você fomos chamados com essa responsabilidade. Eu e você temos os motivos verdadeiros para entender as questões ecológicas, para defender e lutar por práticas mais apropriadas de abate. Eu e você temos os motivos verdadeiros. A questão é que às vezes nós deixamos essa conversa de lado para que governadores, políticos, tomem conta dessas pautas ou desses assuntos. Mas somos nós quem temos as verdadeiras motivações para cuidar disso. Eu e você. Não deveria ser responsabilidade deles, mas nossa, como cristãos. Nós fomos colocados nesse mundo para cuidar disso. Da mesma forma, nós também deixamos de lado questões como causas sociais. Às vezes a gente não gosta de falar muito disso, não. Isso é coisa de pauta política, de um espectro político que eu não me dou muito bem com ele. Mas entenda, nós, que fomos colocados nesse mundo de Deus, temos as motivações corretas para não só entendermos sobre isso, mas agirmos referente a esses assuntos. Nós temos as motivações corretas, entendendo que é nossa responsabilidade cultivar esse mundo do nosso Deus. É nossa responsabilidade. Nós temos as motivações certas para lutar por justiça social. Nós temos as motivações certas para lutar pela causa dos oprimidos, dos pobres, dos órfãos, da viúva. Nós que temos as motivações certas. Mas a gente deixa esse assunto de lado.
Na verdade, a gente deixa esses dois assuntos de lado. Mas essa responsabilidade é nossa. Fazemos missão e entramos na missão de Deus, porque eu e você fomos colocados nesse mundo com essa responsabilidade. Pastor, então você está dizendo que fazer missão é somente isso, é cuidar de árvore e levar comida para as pessoas? Não, não é isso. Até porque antes de você ouvir isso, você ouviu semana passada eu falando aqui pelo menos 40 minutos dizendo que o importante da missão é entender a suficiência da palavra do nosso Deus e da pregação da palavra do nosso Deus. Mas nós precisamos também entender a nossa responsabilidade como aqueles que cultivam esse mundo de Deus. Nós precisamos entender também essa responsabilidade. Nós fomos colocados aqui. Nós temos as motivações certas. Eu e você. Em segundo, o homem foi colocado nesse mundo também para guardar. Além de sermos chamados para o ofício importante de cultivar esse mundo, de sustentar esse mundo, servindo a esse mundo, nós percebemos no verso de número 15 também, que nós fomos chamados para guardar este mundo. Esse termo ele tem dois aspectos muito importantes. Quando se ouvia esse termo no seu original, duas coisas muito importantes estavam na cabeça de quem ouvia. Esse guardar, esse proteger, esse cuidar, ele tem a ideia de uma guarda no sentido físico, mas ele também tem a ideia de uma guarda no sentido espiritual, moral. E aqui nós percebemos um terceiro ofício que Adão tinha. Além do ofício do rei e do ofício do profeta, Adão também foi colocado naquele jardim com o ofício do sacerdócio, guardando a pureza daquele jardim, protegendo a pureza daquele local. O homem era, além de rei, um sacerdote. Dr. Heber Campos, analisando esse texto, ele vai dizer que o jardim era também um templo, um santuário, o local onde o homem se relacionava com Deus, o local onde o homem adorava o Senhor, o local onde o homem louvava o seu Criador, onde o homem exercia todas as suas funções na presença de Deus, o local onde o próprio Deus o visitava na viração do dia. Esse era o jardim. Um local de comunhão entre o Criador e a criatura. Chamado pelo profeta Ezequiel de Monte Santo do Senhor. Ezequiel dá esse nome ao jardim do Éden. O Éden foi o primeiro santuário. O Éden foi o primeiro templo, a primeira igreja, onde o homem ia para ter comunhão com Deus, onde o homem tinha e cultuava ali de forma pública, ele e sua esposa, o Senhor, e o adoravam, e o serviam. E o homem tinha como dever proteger esse local. Foi para ele a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, a morte e o pecado entrariam naquele local, e foi dada a ele a ordem: não coma, para que você não morra. Foi para ele essa ordem. Porém, nós sabemos que Adão, ele falha. E ele falha miseravelmente. Ele falhou miseravelmente nessa sua missão. Ele não impediu que a serpente estivesse ali. Ele não impediu que o pecado contaminasse a sua esposa. Ele não impediu que o pecado contaminasse a ele mesmo. Então, o guardião do jardim, aquele que tinha como função proteger o jardim, ele foi expulso do local que ele deveria guardar. Agora aquele local não era mais para ele. Aquele local não pertencia mais a ele. Deus diz: precisamos tirar o homem daqui.
antes que ele coma da árvore da vida. Nós precisamos tirar ele daqui. Aquele que foi colocado ali para ser profeta, sacerdote e rei, falha nos 3 ofícios. Nos 3 ofícios. E como nós lemos na continuidade da narrativa de Gênesis, o jardim foi fechado. Querubins passaram a guardar aquele local. E o homem não mais pode entrar nesse jardim de Deus. E o que nós percebemos hoje, queridos? O que nós vemos hoje? Nós percebemos hoje em toda a raça humana. Nós percebemos hoje em toda a língua, povo e nação, uma busca por um retorno a esse jardim. Porém, nessa tentativa, e agora corrompidos pelo pecado, o homem passou então a adorar a criatura no lugar do Criador. O homem passou então a construir para ele os seus próprios templos. O homem passou então a construir para ele os seus próprios deuses, numa tentativa de voltar a esse local de comunhão com a divindade, com o divino. O homem vive então nessa luta constante, tentando retornar para um jardim que ele mesmo quer plantar, que ele mesmo quer criar. O jardim foi fechado, mas no coração do homem ainda há um grande desejo de retorno. Um grande desejo. Tanto é que, se você for na mais longínqua tribo, talvez ali na nossa Amazônia, uma tribo, ou na África, onde quer que seja, um povo que nunca teve contato com Deus, há ali um poste, há ali um ídolo, há ali um Deus ao qual eles se curvam e o adoram. Porque há no coração do homem esse anseio por retorno, essa angústia desse jardim que foi perdido, desse Éden que está fechado. Talvez você agora, olhando para tudo isso, para toda essa narrativa, nós pensamos, que tolice. Como esses dois, os únicos que puderam experimentar esse local perfeito, lindo, e agora tudo foi perdido. Tudo foi perdido. Perdemos o jardim. Perdemos o Éden. Mas graças a Deus, queridos, a Bíblia ela vai nos dizer que o Senhor Jesus, que Paulo chama de segundo Adão, ele é aquele que está restaurando aquilo que foi perdido. Ele é aquele que está replantando o jardim de Deus. Ele é aquele que está restaurando o Éden. Ele é o profeta, sacerdote e rei perfeito, que pode agora conceder a mim e a você novamente o acesso ao jardim de Deus. Cristo pode fazer isso. Cristo é poderoso para isso. E durante toda a palavra do Senhor, se você continuar a ler o Antigo Testamento a partir daqui, se você continuar a navegar pelas palavras do Antigo Testamento, você vai perceber que em toda a narrativa bíblica, imagens e sombras da obra de Jesus Cristo foram lançadas, mostrando para nós que para esse acesso ser concedido novamente é necessário sacrifício e é necessário sangue. Por isso todos aqueles símbolos, todos aqueles sinais, eles apontavam para Jesus. Eles nos conduziam a Cristo. Até que depois, na plenitude dos tempos, o Verbo ele se fez carne. Ele habitou entre nós e cumpriu todas as coisas, comprou novamente o nosso acesso. O Éden foi reaberto. O sacrifício do Deus homem, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
foi perfeito e ele foi aceito por Deus. Nós fazemos missão, queridos, pois somente Cristo restaura o acesso do seu povo ao jardim. Somente Ele faz isso. Somente Ele tem poder para isso. Somente Ele comprou o acesso. Por isso Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o acesso a esse jardim perdido. Fazemos missão, pois só através da pregação da verdade de Jesus. Aqueles que conhecem, aqueles que o reconhecem como Deus, o acesso é restabelecido. E esse restabelecimento ele é compreendido somente através da palavra dele. Cristo é o profeta, o sacerdote e rei que restaura o jardim perdido. E você conhece essa mensagem. Você conhece essa verdade. Por isso nós fazemos missão. Fomos colocados nesse mundo, queridos, com uma grande missão. Fomos colocados nesse mundo com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidarmos daquilo que Deus fez. A responsabilidade de servirmos ao Senhor enquanto aqui nós estamos. Mas também a responsabilidade de proclamar essa verdade. De que o acesso ao Éden foi reaberto e reaberto por Cristo. De que o acesso ao jardim, ele foi concedido, mas é concedido por Jesus Cristo. Ele é o caminho. E somente Ele. E é a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar do que Deus nos deu. E proclamar a verdade salvadora do nosso Deus. Por isso nós fazemos missão. Por isso eu e você precisamos nos engajar em missão. Porque nós conhecemos isso. E nós temos os motivos verdadeiros para cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é esse mundo. Enquanto isso fazemos, o Senhor Jesus, Ele diz que Ele está preparando para nós lugar. Ele está replantando o jardim perfeito, ao qual nenhum olho viu, nenhuma mente pensou, naquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Ninguém viu ainda. Ninguém viu ainda. Talvez nem Adão viu aquilo que Deus tem preparado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção nesse momento.